muito bem-vindo ao Pod Café. Estamos aqui, Mariane, hoje com a presença de um ilustre garcense que vive fora, mas... Exatamente. Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com um cara sensacional que hoje nós vamos aprender muito. Muita coisa, vamos saber muito mais. Vou poder perguntar bastante. Dessa vida aí de famosos, né, Fábio? É um outro mundo, né, Mário? Nós vamos saber. Mas depois de quem? Quem que vem agora? O Minuto do Café com Luiz Salute. Boa noite a todos. Estamos aqui no Minuto do Café. Venho aqui hoje falar com você, produtor, sobre mercado de café. Nesse período de colheita e os compromissos de agosto, setembro se aproximando, peço que vocês se antecipam às negociações, apresentem seus cafés antecipado para as empresas, para que você não corra risco na hora de finalizar esses contratos que possa haver algum deságio. Aconselho vocês a levarem seus cafés para os profissionais da nossa cidade, os corretores credenciados, que vão ajudar você a analisar o seu café e ver se está de acordo com os contratos realizados. Muito importante nessa hora, sabe, se proteger e se preparar para essa negociação. O café esse ano, a qualidade está irregular e ter um bom acompanhamento técnico é muito importante nessa hora. Procure um bom corretor que ele lhe ajudará a finalizar esse contrato. Ok, estamos de volta. Luiz Salute sempre acompanhando a gente, sempre trabalhando com a gente. Muito conhecimento, dicas muito né? boas, né, do café. Luiz Salute agora é uma celebridade. Celebridade igual esse moço que está aqui, jovem, trabalha no Rio de Janeiro e vem passar férias em Garça. Exatamente, Fábio. É uma estrela que nós temos em Garça que muita gente não sabe, né? Que ele é de Garça. Então, eu fiz questão, faz um tempão já que eu estou tentando marcar com ele uma entrevista. E aí hoje, graças a Deus, por causa da festa da cerejeira que está acontecendo aí, ele veio para Garça. Então, vamos dar as boas-vindas ao João Barreto. João, seja muito bem-vindo. Obrigado, Mari, Fábio. Prazer estar aqui. Sensacional os projetos que estão fazendo. Eu adoro podcast, assisto e ouço pra caramba. Tem um em Garça, então com o nome de Pod Café tem tudo a ver. Prazer poder estar aqui. Eu estava até brincando com a Mari ontem. Faz tempo que a gente está, né, para marcar esse papo, mas mais que tudo, as pessoas de Garça, né, tiram férias para ir pro Rio, pra praia, sei lá, e eu faço o contrário, né? Eu tiro férias do Rio para vir aqui, mas lógico, uma das coisas que eu mais gosto e mais saudade de tudo, que é a minha cidade. Eu tenho muito orgulho de ser de Garça. Desde criança eu gostava, eu saio, volto, fico com saudade. E nessa época, então, que volta família, todo mundo, as cerejeiras é uma delícia, né, Mari? A cerejeira é muito bom, né? Muito legal, muito legal. E as cerejeiras é top aqui em Garça. Ô, João, me fala, você é filho de quem, João? Sou filho da Gi Barreto. A gente estava falando fora do ar, eu e a Mari também, que do comércio aqui de Garça. A Gi é uma querida, né, João? Nossa, como eu adoro a Gi. Eu queria herdar um quarto da simpatia dela, que já estava ótimo. Todo mundo conhece, gosta, né? Da minha mãe. E do Tamis, que hoje está no Congarça aqui também, então trabalha com o café. Foi uma das pessoas, né, que encabeçou aí o projeto de trazer o IG, que é um índice que foi uma conquista de Garça, que mostra, né? Não, seu pai ele trabalhou com muita força, muita garra mesmo, né? Obrigada, Tamis, aí, porque hoje o nosso café está sendo reconhecido aí mundialmente, né? Ele deu um toque diferente nessa organização que o pessoal sempre queria e não caminhava. Quando ele chegou, ele falou, não, vamos fazer. Ele abraçou a causa, né? E aconteceu. Isso é muito legal, cara, porque aí você consegue ver o nome da nossa cidade, que é mais ou menos o que eu gosto de fazer, o que eu vejo que a PPA também faz, né? A gente ter o nome da cidade pro mundo. Difundida, pro país todo. E a gente ter um café que ele é especial aqui, fazer com que o país
país saiba disso, tendo um selo, né? Tendo uma chancela ali de que o café da região de Garça realmente ele é especial. Cara, isso é fantástico. E pra gente que mora aqui, que tem um orgulho da terra, é gostoso, então, né? Você vai lá fora, você eu vê... sinto É gostoso. orgulho, né? Ô, João, você estudou aqui em Garça? Eu estudei no Lumen. Morei em Garça até os 17 anos. Aí eu estudei no Lumen por aqui. Todos os meus amigos de infância, a gente se fala até hoje no grupo que a gente tem no WhatsApp, são de lá também. E aí, com 17 anos, eu fui para São Paulo. Eu passei na PUC, me formei em jornalismo lá. E há 2 anos eu tô lá no Rio, mas aí é pelo trabalho mesmo. Mas em Garça eu fiquei aqui até os 17 anos no Lume. Eu falo que, cara, eu tive um corpo docente em Garça aqui que dificilmente eu vi em São Paulo. Eu vi em outros, sabe? Tipo, a qualidade humana de quem te ensina aqui em Garça é muito grande, assim. Eu até hoje uso coisas de que eu aprendi na vida, mais aqui em Garça até do que nos outros Olha que interessante. lugares que eu passei, assim. O Lumen, cara... eu tive uma professora de redação, a Fabiana Ramalho, que foi quem no começo ali, quando eu escrevia e tal, foi quem me mostrou que eu podia sonhar, assim. Falou, cara, você tem jeito, se você é expansivo, é comunicativo, você conta história, você gosta, se você escreve bem, segue isso aí, sabe? Tipo, aqui você vê muita gente indo para direito, para medicina, para engenharia. Não é muito comum você ter um jornalista, né? Exatamente. E eu acho que são anjos que vêm e colocam na nossa vida, João, porque você pode ver aqui, eu também estudei no Lumen. E eu sinto ali que o jovem, quando a gente está naquela fase que não sabe muito para onde ir, quando o professor é bom, igual a Fabiana foi para você, sim, você tende a ir para aquela área. Eu tenho várias amigas, muitas amigas, a minha turma, a maioria fez biologia. Te puxa, né? Porque eu tinha um professor muito bom de biologia que encantou, assim, todo mundo. Que massa. Eu não fiz biologia, porque nem se eu quisesse, não é minha área. Podia ter 3 professores. Exatamente. Mas várias foram para a área biológica. E é muito legal isso, porque traz o jovem, desperta o jovem, né? Eu acho que isso é muito importante. É isso aí. Então a gente não pode esquecer de parabenizar a Ana e o Pascoal. Né? Não, foram... Que hoje, inclusive, é uma empresa familiar e o Vitor está lá hoje também, como coordenador. Então, realmente, é uma escola... A minha filha está lá, né? Então... Eu passo lá, tenho uma saudade, mano. Eu passo lá, eu começo a ouvir a criançada lá na quadra e falo, nossa, que tem de história nesse lugar. É gostoso. Eu tenho uma saudade grande. Eu passo lá quando eu vou levar minha filha e eu vou nos lugares lá e falo, nossa... Quantas lembranças, né? Agora eu já acostumei, mas no começo eu falava, nossa, aqui era muito gostoso. Ô, João, aí você se formou se formou em São Paulo, começou a trabalhar em São Paulo, já foi direto pro Rio. Isso. Eu me formei e aí, antes de me formar, eu estava como estagiário lá na Band. Eu trabalhei na Band com esporte. Cara, sempre fui viciado em esporte. Eu jogava lá no Lumen também. A gente jogava Copa Elt, que tinha aqui em Garça. Não sei se ainda existe, mas era muito legal. E muito pelo Garça, né? O futsal aqui era muito forte. Eu era viciado, adorava. E aí eu comecei a trabalhar na Band quando eu era estagiário, com esporte, lá na rádio. E ali eu conheci um monte de gente já. Eu comecei a fazer a produção pro Milton Neves, pro Neto. Todos esses caras lá que estão lá na Band, eu era estagiário que fazia a produção do programa de rádio deles. Aí de estagiário eu fui efetivado. Comecei a ser repórter de campo, que até hoje é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? Você tá em loco, fazer uma cobertura em loco, você mostrar para as pessoas que estão em casa qual a importância disso que você tá vendo ali, sabe? Você ser os olhos dessas pessoas, né? E mais ainda a rádio, que você não tá vendo, você tá só ouvindo, você tem que ter essa capacidade de, sim, né? De transmitir. De transmitir o que você tá sentindo, isso. que é o seu olhar, porque é a sua referência. Aí eu fiquei lá na Band um tempo, foi uma escola pra mim gigantesca, né? Pensa você ter que conviver com o Milton Neves direto. E como estagiário, já no início da carreira, né? No início. Ô, João, você fez faculdade aonde lá em São Paulo? Na PUC em São Paulo, que é lá em Perdizes. E como que foi
foi fácil conseguir esse estágio? O que você fez? Já era projeto da faculdade? Como que foi? Então, quando eu tava lá na PUC, Mari, eu comecei a trabalhar primeiro com meu pai, que na verdade ele tinha uma produtora de filme. Ele sempre foi mais voltado pro audiovisual ali. Então, muito cedo, eu aprendi como é que funciona, sabe? Câmera, a mexer, eu já queria ver como é que faz, tirar foto, fazer vídeo. Eu edito bem e desde muito novo, assim, eu gosto. Assisto filme pra caramba. Então, meu pai, ele já me puxou um pouco para esse lado, assim. Mas eu sempre, mais do que isso, eu queria esporte. Eu gosto de esporte. E aí, lá na PUC, eu comecei... como estagiário, antes eu estava com ele. Aí eu tenho um amigo que passou num processo para ESPN. E um cara do bairro dele, amigo em comum ali, era um subchefe lá na Band, abriu um processo, chamou ele. Aí ele falou, cara, eu tô como estagiário aqui, tô bem... Eu não iria, mas tem um amigo meu que tá louco pra ir pro esporte, que ele tem um trabalho hoje, mas ele quer ir pro esporte e tal. Aí eu já tava como efetivado, como editor, ganhando 3 vezes mais e abri mão de tudo pra ser estagiário. A época eu ganhava R$600 por mês lá na Band, mas só pra trabalhar com esporte, só porque era um negócio que eu queria. Que era seu sonho. Tá, a gente que tá em Garça, mano, você ter acesso a um grupo que nem a Bandeirantes, você ter um nominho seu lá, você bate o crachá, você entrar no lugar e falar, cara, é tudo que eu sempre assisti e eu tô fazendo parte disso. Eu quis tentar, né? Com certeza. Dinheiro acho que a gente faz com o tempo. Exatamente, é consequência, né, João? É consequência. E aí, foi lá... Foi meio assim, foi uma indicação, eu fiz um processo ali, tinha mais gente, né? Um processo grande para entrar. Mas foi meio bizarro, porque eu tentei umas 2 vezes antes de já entrar lá na Band. Teve um que eu fiz pro Band Esportes, cheguei na final com mais um moleque, eu e mais um cara, e eu não passei. Eu falei, nossa, tava só eu e mais um cara, o que eu fiz de errado, sabe? Você começou a ficar, o que faltou? Aí nesse outro, no segundo ali, o terceiro, não lembro, aí eu entrei. Aí de lá que começou a dar certo, assim, eu virei repórter e comecei. Muito bom. Você era um canal, não sei o que, era de futebol americano, não era? Também. Aí, esse cara que me chamou, que é o Murilo Borges, que hoje até é o meu chefe nesse novo trabalho, que ele me puxou para esse outro trabalho, ele é um dos caras que mais manja de esportes americanos no país. Ele morou fora, em San Diego. E, cara, eu gosto também de NFL, na época, né, de NBA e tal. E aí... ele falou, cara, eu quero criar um canal no YouTube sobre isso. Você topa? Eu falei, lógico, o que você quiser, vamos. Aí a gente fez um programa disso, isso foi acho 2017, ali, 2018. Eu lembro dessa época e bombou o canal, né? Bombou, porque tinha pouco ainda, não era tão... Hoje tá maior, né? As pessoas assistem ao Super Bowl, já sabem sabe o que como é, que funciona, né? Tal, mas antes era meio mato ainda, então a gente foi no começo. Foi bem legal essa época também. Ô, João, que jogo que te marcou que você estava lá de repórter no campo? Na Band, cara, tem um jogo que eu lembro que foi a estreia do Rodrigo pelo Santos. Por um tempo eu fui o setorista do Santos lá na rádio. Ah. E aí o Rodrigo, que hoje está no Real, da seleção também, já tinha uma expectativa grande, porque na base ele sempre foi um absurdo, o Rodrigo sempre foi muito bom. E ele tinha 17 anos, acho que 16 para 17, se eu não me engano. E foi um jogo contra o Santo André, na Vila Belmiro, que esse moleque entrou e você vê assim, no aquecimento, você já vê que ele é muito diferente. E tava uma expectativa grande. E ele entrou e na época, na zaga do Santo André, tava o Domingos, que é um zagueiro que já jogou... Lembra? Domingos batia todo mundo. E aí eu falei, nossa, o Rodrigo desse tamanho, Domingos desse tamanho, o cara vai forte, uma parede, Domingos. Uma parede. Só que... Mas não via a cor da bola, Fábio. O Rodrigo jogou muita bola. Ele fez um gol nesse jogo. Dali a um tempo teve um jogo no Pacaembu do Santos também, que ele fez um gol que ele arranca do meio campo. Foi na Libertadores até. Foi uma dos primeiros jogos deles, assim.
E aí aquele jogo meio que marcou, porque foi uma das primeiras vezes que ele saiu do campo e teve que falar com o repórter, porque ele era muito novo, né? Então, tipo, umas entrevistas, acho que foi uma das primeiras da carreira dele, e eu que tava lá, né? Então, isso me marcou um pouco pela Band por ter falado com ele. Essa é uma que veio na cabeça agora, meio X, assim, mas tem outros jogos também. Hoje o cara tá no Real Madrid, da seleção brasileira, joga legal, muito, isso, né? Rodrigo. E não é um cara que é muito estrela, que aparece muito, não. É um cara simples que joga muita bola, né? O que chamou a atenção é ele com 17 anos ter uma cabeça boa, assim, de falando sobre o jogo, falando sobre o futebol, falando sobre a vida, sobre a família. Cara, ele parece um anão. Eu falei pra ele, pô, você não tem 17 anos, você é só pequenininho, cara. Você fala bem pra caramba, todo solto já, né? Então, ele é um cara que tem... Aí você começa a ficar mais fã, né? Você vê o cara ao vivo, você faz uma entrevista, ele fala bem, ele joga bem, você acompanha meio que a história de longe ali. É gostoso acompanhar as revelações, né? Porque a gente de longe aqui, a gente vê que tem lá o jogador que desde a base lá morava na favela e se despontou, destacou, aí foi seguindo, só que a gente vê tudo na televisão. Agora ver isso, conversar com a pessoa e vibrar junto deve ser muito diferente, deve ser muito legal. Não, demais. E você se sente meio parte dessa história, assim, né? Porque você tá vendo desde o começo, você tem um contexto maior. Tem uma coisa até que eu tento fazer, Mari, a gente faz, sei lá, a gente vai fazer a transmissão de um campeonato brasileiro de natação. A pessoa que tá em casa, ela tá vendo, ela vai ver o cara que vai ganhar, quem é ouro, prata, bronze, ela vai ver. O que eu tento passar, que eu gosto, é passar o contexto dessas pessoas. Quando você consegue mostrar e que a pessoa conheça o dia a dia dele, quando o cara tiver conquista, vai ter outro sabor. Exatamente. Vai ter o que você história. fez, inclusive, nas Olimpíadas, né? Que nós vamos falar um pouco mais também. Depois do João, agora não tá mais na Band e tá no canal Olímpico do Brasil, né, João? Isso, canal Olímpico. No canal Olímpico. E aí ele acompanhou, ele foi lá em Tóquio nas últimas Olimpíadas. Então conta pra gente como foi esse processo seletivo, como essa transição de empresas, né, de trabalho, e como foi o que você fez quando ficou sabendo que seu nome estava na lista lá de ir pra Tóquio? Conta pra gente como foi essa experiência aí. Cara, foi uma delícia, assim. Eu sempre, em Garça aqui, quando eu morava aqui, assistia de madrugada os Jogos Olímpicos em Pequim, em 2008. Eu tinha 14 anos. Então eu era aquele moleque viciado em assistir, assim. Queria saber o que estava acontecendo, esporte e tal. Aí, depois da Band, o meu chefe acabou indo para essa empresa, N Sports, que é onde eu tô hoje, e me chamou para a gente fazer um projeto de criar o canal oficial das ligas. Então, a gente cria o canal oficial da Liga de Futsal, a gente cria o canal oficial da CBV, de vôlei. E aí entrou um projeto maior ainda, que é do COB, o Comitê Olímpico. Então, são todos os esportes. Então, é para criar o canal oficial do COB, que é o canal olímpico. Você que ajudou a criar o canal. A gente criou o canal olímpico. Que legal. É uma coisa que eu tenho muito orgulho, assim, Com de pôr no certeza. currículo ali, que é, assim, a gente começou do zero o projeto de criar o canal oficial do COB. E, basicamente, o canal do COB faz as transmissões esportivas dos esportes que eles têm, né? Então, tem mais de 50 esportes, se for pegar todos que todos atletas estão, enfim. E dali pra frente eu saí da Band, o Murilo foi para N Sports, ele me chamou, a gente criou o canal Olímpico. Isso foi em 2021, no comecinho, em janeiro. Aí que eu me mudei pro Rio, porque o COB é lá, então eu tenho que fazer um atendimento próximo. O canal Olímpico é uma parceria ali do COB com a empresa que eu trabalho, então eu sou como se fosse um terceirizado deles, mas eu não sou exatamente do comitê. E tudo focado, isso no começo em janeiro de 2021, e os jogos seriam em julho. Então, esses 6 meses ali que a gente teve, esses 7 meses, focado para os Jogos Olímpicos, que é, né, o auge, máximo, é o auge. É de 4 em 4 anos, é o evento esportivo mais esperado, né? Tradicional do mundo, né? Acontece desde a Grécia Antiga, tem muita história, e eu sempre quis fazer parte disso. E aí, lá no canal, a minha função, eu faço a coordenação do conteúdo,
tanto do que vai pro ar ao vivo, né, a transmissão dos esportes, quanto de matéria, reportagem, documentário, série, essas coisas que a gente faz lá. E uma coisa que eu gosto muito é isso aqui que a gente está fazendo, né? Tá no microfone, tá na câmera, falar com as pessoas e conhecer a história. Então eu faço a parte de trás e a parte da frente também. Entrei de cabeça no projeto ali e começou a se sondar ali, né? Ó, tem tantas vagas para ir. A comunicação do COB, porque assim, o COB é uma estrutura gigantesca. Vão 600 pessoas para os jogos, entre atletas, médicos e nutricionista, psicólogo, técnico e assessor de imprensa. Então, a gente fazia parte da equipe de comunicação do COB, mas como canal olímpico. E aí, era aquilo. Só de ter criado o canal, a gente sabia que a chance de ir era grande. Era grande. Porque era uma joia dentro do COB ali, E tem que alimentar o canal, né? Era um produto grande, tinha que alimentar o canal com mais conteúdo, com coisa, né? Então já era uma chance grande. Aí eu lembro que eu tava em Saquarema, cobrindo vôlei. O CT do vôlei é lá, né? Lá no Rio. Aí chega um e-mail. Querido João. Quando vem o querido, você já sabe que é. Nossa. Você já abre e-mail e falei, não. Querido João, você o Comitê Olímpico do Brasil quer te dar os parabéns. Você está na missão de Tóquio. Nossa. Cara, um e-mail assim, falando sobre o que é a missão, a responsabilidade de representar o Brasil em uma Olimpíada. Aí eu comecei a ler, já começa a encher o olho, né? Já começa a passar um filme, aí eu ligo pra minha mãe, oi filho, que orgulho. Aí sua mãe postou. Aí eu ligo pro meu pai, puta, e começo a falar com eles e... É gostoso, né, João? Foi muito legal. Foi a sensação, cara, de dever cumprido. Tipo, de tudo que eu fiz até aqui pra chegar no meu sonho, agora vai rolar. E outra de... Desafio. Cara, peso nas costas maior ainda, porque agora que vai rolar. Você não queria isso a vida inteira? Não era seu sonho? Agora você tem que se preparar, tem que estar bem, tem que estar lá, tem que fazer, tem que ir de peito aberto. Se tá com medo, você vai com medo mesmo. Não tem opção. É isso mesmo. E aí eu fui para Tóquio, nos Jogos Olímpicos. E ali foi, acho que mais mudou a minha carreira, assim. Porque como a gente estava em um contexto de pandemia, poucos veículos mandaram equipe para lá. A Globo, que geralmente vai com muita gente, não foi com tanta gente. A Band foi com pouca gente, então, tipo assim, você foi vendo assim, tinha pouca gente. E como ainda era um contexto de pandemia, a chance de um atleta pegar Covid e ficar fora de um esporte por uma entrevista, por um negócio assim, pelo amor de Deus, eu não consigo imaginar a culpa que você deve ficar de tirar um cara que tá treinando há 4 anos para uma prova porque pegou Covid. Então, o protocolo estava muito rígido. Não só o do país, que lá no Japão a gente sabe que as coisas, né, são bem rígidas, mas mais ainda o que o COB montou. O protocolo que o Brasil estava lá era muito restrito. Tanto é que a gente não teve nenhum caso. Você pega, sei lá, os Estados Unidos, tem um cara do salto com vara, que é o 3º do mundo, na véspera da final, Covid. Nossa. E aí, por um lado, não que seja bom pra alguém, mas por um lado, o Thiago Braz, que é do salto com vara, o nosso querido de Marília aqui, ganhou mais o bronze, né? Ele teve ouro lá no Rio e ganhou bronze também. Eu tava acompanhando. Então, você vê como foi importante isso. E a pressão por estar em pandemia também foi maior. E eu lembro, né? também de eu ver você em alguns canais também. Então, eu fiquei falando do Thiago, eu perdi. Mas é isso que eu ia falar, mano. Como tinha pouca gente que mandou, como tinham poucos veículos que foram pra lá, o trabalho que a gente tava lá dentro da missão, a gente passou a ser um produtor de conteúdo para todo mundo. Pra Globo, pra Band, pra ESPN, pro Sport TV, pra todo mundo. Porque é um conteúdo de um veículo que ele é oficial, porque é o COB, e que eles podiam usar com acesso que era exclusivo, que eu tava quase no mesmo hotel dos atletas. Sim. Eu lembro que eu falava, ó o João aí, ó o João. Toda vez que eu assistia. Teve um dia que eu passei no Sport TV, no Band Esportes e na ESPN. Eu nunca vi um jornalista passar em três porque é concorrente. Só que como eu não tinha ninguém pra fazer. Tipo um chapa branca, sabe? Aí eu consegui fazer com que a entrevista fosse para todo mundo.
Ô, Então, João, ali foi um boom, assim. Ali que acho que o meio que eu fiquei mais famoso, assim, E sabe? ali que eu o Kobe falou, uau, esse é o cara. Não, eu entendo também que foi uma conquista dele, única dele, porque um repórter, ele pode, é o que ele falou, ele pode ir lá e entregar o conteúdo e acabou. Mas o João, ele fez além, inclusive ele é amigo, né, do atleta lá, como que ele chama? O Alisson dos Santos. Alisson dos Pio, Santos. que é dos 400 foi metros uma com revelação barreira. pro Brasil. que legal. E eu me lembro eu assistir, porque eu adoro também esportes. Então eu assistia nos bastidores ali, entre um jogo e outro, sempre passava o João conversando, perguntando da vida, e acompanhando, e vibrando, e chorando, e fazendo tudo junto com o atleta. E isso me marcou muito. Tanto é que quando, legal, em né? dezembro, que ele ia vir pra cá, talvez o Pio ia vir, né? Ele tava enchendo o saco. O Pio queria vir. Ele queria ver. Ele mandou um áudio pra minha mãe Ficaram falando assim, amigos. ó, faz o estrogonofe aí, que eu quero que ele é viciado em estrogonofe. Falou assim, faz o estrogonofe aí. E aí eu tava tentando fazer com que ele viesse aqui pra Gás, queria até, né, trazer pro meio do esporte aqui pra Incentivar, né? incentivar as nossas crianças aqui a verem um cara que saiu de aqui do lado. Ele é de São Joaquim da Barra, que é aqui perto de Ribeirão Preto. Cara, o moleque veio num projeto social de corrida e que hoje é campeão do mundo. Hoje é o medalhista olímpico, hoje é um dos principais ativos esportivos do nosso país e do mundo. E saiu aqui, do lado. Fala que nem a gente, mesmo sotaque, mesmo jeito de ser, joga truco, toma tubaína. É um de nós, mas. E lembro que ele se machucou, não se machucou? Se machucou em fevereiro, janeiro, no começo do ano. Mas ele volta agora. Ficou uns meses fora ali, né, pra voltar. E agora tem um Mundial que vai ser em agosto. Ano passado foi ele que ganhou, né? Foi o primeiro título do Brasil na história de pista, né? E isso é muito louco que você falou, Mari, porque eu gosto muito de mostrar pelos meus olhos, né? É o que eu tinha falado. Eu tenho muita vontade de ser o responsável por relatar os feitos incríveis de pessoas incríveis em lugares que são incríveis. Então, cara, você tá no Mundial, que é de atletismo. Só os maiores do mundo estão lá, nisso que eles fazem. Você tá num país tipo os Estados Unidos. Os caras sabem fazer evento, entretenimento, a cultura de esporte deles é fantástica. E você tem um cara com uma história que nem a do Pio, que veio de um projeto, que com 10 meses teve um acidente em casa, caiu uma panela de óleo na cabeça dele, ficou na UTI por muito tempo, com 10 meses de vida, passando por tudo isso, até, né, por tudo que ele teve que passar como criança, né, por ter a queimadura Sim. e tal. Passou por tudo isso, virou o melhor atleta do mundo nisso que ele faz. E ele é do Brasil, Nossa. ele é do interior de São Paulo. Ele é um amigo, é um irmão que eu tenho hoje. Então, ser o responsável por contar isso tudo que eu tento contar, e com o contexto de saber que ele gosta de jogar truco, de saber que ele ouve sertanejo, de saber que ele, sabe, tipo, pra que a pessoa que tá em casa vendo fala assim, pô... Você humaniza, né? Você eu ouço humaniza sertanejo também. Eu jogo truco também, sabe? É. Isso eu acho demais, mano. Eu gosto. Você... Como chama aquele cara daquele que rema lá? O Isaquias Queiroz. É. Que é da canoagem. Isso. Ele venceu lá. Então, Eu chorei. Sabe? Parece que você fica... Mas é disso, de contar a história do cara. O cara Você vibra vence, junto você quando- vibra junto com ele. Parece Isso é que muito você legal. venceu com ele. isso é legal. Aí o cara desce, o cara vai lá e ele foi... Ele foi no cara que ele é fã... Ele foi lá cumprimentar o cara como se... Nossa, O alemão, né? É. O filho dele... Numa humildade tão grande. Ele deu o nome do filho dele do nome desse... Que eu esqueci agora o nome dele. Mas é o alemão, que é o maior rival dele. Isso. E ele deu o nome do Nossa. filho dele. É. Tamanho respeito que eles têm um Sim, pelo pelo outro outro. ali e tal. O cara é uma referência pra ele. E ele ganhou do venceu. cara. Ele ganhou do cara. E ele chegou junto lá com o cara na hora de descer. Ele foi lá tietar o cara pra tirar uma foto com o cara, com uma simplicidade muito grande. Eu falei, poxa, esse porque cara o esporte humano. é superação pura, né? E é o que você falou, um dia um ganha, outro dia outro ganha. E tem muita questão de o seu corpo físico está bem ou não tanto naquele dia. Às vezes você acontece alguma coisa no seu emocional que você não consegue dar o seu melhor, ou o seu melhor não é o suficiente. Sim. Então o esporte é isso. E
E o bonito realmente é ver a história do atleta, porque o atleta atrás daquela máquina ali que a gente vê é um humano, assim como nós. Total. Até porque tem muita cobrança também. É, muita cobrança. A gente tá falando do lado belo da coisa ali, mais romântico de você ver o esporte, mas tem um lado também que é da cobrança, que é do cara, tem o investimento do clube, tem o investimento de quem assiste, que olha e fala assim, nossa, o brasileiro chegou em 8º. Cara, você é o 8º do mundo em algo que você faz? É. Você conhece o 8º melhor médico do mundo? Você conhece o 8º melhor engenheiro do mundo? Cara, o cara é o 8º do mundo nisso que ele faz. E aí o cara que tá em casa no sofá, ele bota lá e fala assim, o brasileiro não ganha nada. Ele fica em 8º. Se você mostra a história do cara até ele chegar nesse 8º, aí o cara ele não vai ter coragem de falar isso. Ele fala, cara, olha o que esse cara passou. Realmente o 8º é uma conquista gigantesca. E tem gente que só de chegar para os jogos já é um negócio muito grande. Pensa que são poucos no mundo inteiro. Cara, eu comecei a viajar para essas coisas, para cobrir e tal. Eu fui pro Catar, lá na Copa, e você começa a ver o pessoal da Índia, o Paquistão. Se você somar a população desses países, Paquistão, Índia e China, dá quase metade do mundo. Então, só ali, olha o tanto de concorrência que você tem para conseguir chegar em jogos. E aí, além disso tudo, tem o mundo inteiro. Então, você de estar lá, cara, você concorre contra o mundo inteiro e ganha. E uma das coisas que eu até chorei e fiquei assim, porque eu falei, cara, eu tô indo para os Jogos Olímpicos, eu tô nesse seleto grupo, tá indo os melhores atletas, estão indo os melhores médicos, estão indo os melhores cozinheiros, estão indo os melhores garçons, sei lá, tá indo melhor e tô indo eu, então eu faço parte desse grupo, exatamente, né? Dos melhores, dos melhores. É isso mesmo. E aí que vem, né? Aí chora, aí fica emocionado, porque é legal mesmo, E hoje a gente vê que aqui em Garça, por exemplo, aqui em Garça, Maria, tem aqui em Garça tem o jiu-jitsu, né? Que tem lá o pessoal que dá aula de jiu-jitsu, lá, que é uma obra social. E várias cidades você vê pequenos grupos realizando trabalhos maravilhosos. E como que é no Brasil para você chegar até uma Olimpíada? Porque a gente não tem aqui, igual você falou nos Estados Unidos, tem uma estrutura. Logo na escola, no pré, a criança já é incentivada, já tem as aulas na própria escola. Sim. Aqui não é assim. Aqui você tem que, cara, caçar as pessoas. O Brasil, mano, ele tem uma cultura de clube. E nos Estados Unidos eles têm uma cultura de escola mais forte e de universidade. Se você pega nos Estados Unidos a NCAA, que é os universitários lá, né? A seletiva deles, para ver quem vai para uma Olimpíada, é maior, é tão ou quase mais forte do que uma final de Olimpíadas mesmo. Tamanho nível que os caras tiveram de incentivo ao esporte. E deles começa na base, na escola, e passa com uma universidade muito, muito forte. Aqui a gente tem também, de uma outra forma, mas o fomento do esporte de alto desempenho aqui é pelos clubes. Então, geralmente, alguém começa com um projeto, e essas pessoas que eu acho que são muito importantes, que é o cara que é viciado em tênis, que é apaixonado por tênis, e ele começa um projeto no tênis, e ali ele capta um talento. O cara do... E pensa se o cara de Marília que não tivesse feito o projeto, a gente não saberia que tem o Thiago Braz. Então, tipo, esses que estão no começo ali, a gente, para captar, ainda depende muito disso. Porque o clube, quem usa mesmo, é quem vai pagar para estar no clube. Então, acaba sendo uma coisa mais de quem tem grana. Só que o esporte nem sempre está em quem tem dinheiro. E que bom, porque é democrático, né? Então, fica meio que dependente desses projetos, e aí os clubes passam a peneirar dentro desses projetos, e dentro dos clubes aí começa o alto desempenho ali, vai para um campeonato estadual de ginástica, vai para o campeonato paulista de natação, vai para o basquete, para o vôlei, aí acaba indo para um brasileiro. Então, tipo, vem uma escadinha, mas que a essência dela parte pelo clube. E o Brasil ainda é muito monocultural do futebol, né?
Eu gosto também, eu joguei a vida inteira, mas eu nunca tinha olhado pro esporte olímpico como eu olho hoje. Antes eu tinha um olhar mais de o futebol mesmo. Aí eu comecei a entender de outros esportes, comecei a expandir o olhar ali. E você começa a ver que, sei lá, um cara da Série B do futebol ganha mais dinheiro, ganha mais mensal ali, o salário mensal, do que um atleta olímpico que foi para uma final, que é top 10 do mundo. A diferença de incentivo, tanto da parte privada, que são as marcas que querem estar, né? Sim. Onde está o futebol, onde está todo mundo, quanto da parte pública também, porque é o interesse público, porque é o que o brasileiro gosta. Então, eu acho que quando a gente começar a inverter a ótica, acho que os clubes são muito importantes para formar, mas acho que mais importante que isso é a escola. Mais importante que isso é uma universidade. Mais importante que isso são as marcas e as empresas entenderem a importância do esporte como educação. É uma ferramenta, né? Assim que você faz, você cria um cidadão, né? Assim, e, cara, assim que você abre porta. Foi o esporte que me levou até o Japão. Lógico, né? Foi o jornalismo também, sim, mas foi a minha paixão pelo esporte. É a paixão que o Pio tem por correr que fez ele ser o melhor do mundo. Então, eu vejo muito esporte como isso. E acho que a cultura podia ser inversa. Se o foco fosse nas escolas, nos projetos, na base, você acaba meio que fomentando. E quando chegar no alto desempenho, aí já começa, né, ter um suporte maior. Ainda bem que a gente agora está com projetos melhores quanto ao esporte, do Bolsa Pódio que os atletas ganham, né? Porque quando você é um atleta do alto nível, para você estar nas grandes ligas, para você estar num campeonato do mundo, para você tem um ranking do mundo. E geralmente as competições na América do Sul valem menos pontos nesse ranking do que as competições fora. Porque fora tem atletas mais fortes. Então, os atletas do Brasil têm que fazer viagem para fora para conseguir pontuar nesse ranking para estar em Mundial, em Olimpíada. E aí que entra esse incentivo. Precisa ter dinheiro para isso. Que ele não tem como ir do bolso, que já é o gasto que ele vai ter de vida, assim, sabe? Então, sim. Tipo... É uma balança. Eu não sabia que existia uma bolsa ao pódio. Não, e essa pontuação diferente também não sabia. O Bolsa Pódio, ele caminha de acordo com o resultado que o atleta tem. Então, se é um atleta que é campeão do Brasil, ele ganha X. Se é um atleta que consegue ser campeão da América do Sul, ele vai ganhar 2x. Se é um atleta que é campeão pan-americano, aí vai subindo. Se é um atleta que ganha medalha em mundial, é maior ainda. Mas se é um atleta que ganha o paulista, sabe? Então, tipo, ele vai crescendo. Mas é um salário que, cara, não chega perto de uma série B de futsal, sabe? De futebol. Então, não é compatível com o tamanho do que esses caras fazem, eu acho. Assim. E aí eles têm que ir atrás de outras formas, né? Desde o clube, que é um salário que eles dão também, o patrocínio, que na maioria das vezes é o que realmente faz o atleta fazer essas viagens e conseguir, né, esses pontos para o ranking. Enfim, eu vou ficar falando até amanhã de como funciona a vida de atleta. Mas é interessante isso, porque a gente que está aqui, a gente não sabe. Para você é normal, mas para gente, para o pessoal que está assistindo aí, é um mundo à parte, né, Fábio? A gente por exemplo, tem condições, porque eu vejo que o Thiago Braz, um dia passou uma reportagem dele, estava treinando num frio lá, não sei onde. É na Itália que ele treinava. Tem condições aqui no Brasil de treinar esse pessoal? Já está no mesmo nível ou não? Tem. Aí varia muito do esporte. Por exemplo, a gente tem uns atletas que foram feitos em casa e 100%, como a Rebeca, da ginástica. Cara, a Rebeca Andrade, do baile de favela, que ganhou o ouro em Tóquio e tal. Ela nunca treinou fora. Ela é um produto nosso, feito aqui no Brasil. O Kobe, ele investe nela desde que ela tem 16 anos. Não sei se vocês sabem, mas ela tem 3 cirurgias no joelho de LCA. E depois das 3, foi que ela ganhou o ouro. Nossa. Você imagina a cabeça que você tem que ter, né? O mental. Pra você dar os mortais que ela dá, pra você fazer o que ela faz. O joelho daquele jeito. Nossa. E aí, ela sempre treinou lá no Rio.
O técnico dela é o Chico, fantástico, mas ele é do Brasil aqui também, não é algo, sabe? A Confederação Brasileira de Ginástica deu um suporte grande para ela, assim como o COB, o fisioterapeuta. A equipe dela é tudo Brasil, é tudo aqui. E ela é uma das melhores do mundo hoje. Então você consegue fazer também esse talento em casa. Só que lá, às vezes você consegue um a mais, assim, né? Ali você tem mais opções. Aqui, para você formar uma Rebeca ali, é que nesse esporte especificamente, lá na ginástica, aqui no Brasil hoje, a gente tem uma estrutura para isso. Alguns esportes a gente também tem. Mas ainda assim, os caras, em termos de uma estrutura, lá fora tá maior, assim. E para você estar no alto desempenho que eles estão, a gente tá falando de um milésimo, de um centésimo, de quem bate na frente na hora que você faz os 50 metros. A gente tá falando do pelinho do detalhe. E aí o detalhe tá lá fora. É na estrutura que faz a diferença. Isso meio que varia de cada esporte. Eu lembro de um filme, é um filme bem antigo, que era das Olimpíadas de Inverno. Você deve saber, eu esqueci o nome do filme, esqueci tudo. Só que eu lembro que eram os jamaicanos. É o Jamaica abaixo de zero. É esse aí. Delícia de filme. O da Jamaica é calor. E tinha uma equipe lá, eu não sei como chama aquele esporte lá. Bobsled. Que eles descem de carrinho ali. Que é na neve, que é o esporte da neve, e na Jamaica não faz. E eles foram para as Olimpíadas, eles treinavam no asfalto mesmo tal, e conseguiram ir para as Olimpíadas. Eu acho isso... existe muito isso, né? Isso a gente viu em filme, mas a gente não vê o que acontece por trás das câmeras aí, que tem muitos casos disso, né? Aqui no Brasil também, né? Passou uma reportagem do pessoal Sim, treinando que do faz lado do bobsled. campo de futebol, um carrinho de madeira, e sai correndo, empurrando, aí eles entram dentro. Aí tem que parar, porque... Que é asfalto, né? É asfalto. Não vai gelo, descer. né? Não, tem isso. E o que eu fico encantado pelo esporte olímpico, Mário, é que assim, eu posso viver, acho que 5 vidas e não vou ver tudo ainda. São muitos esportes, são muitas histórias. Isso a gente está falando do nosso país só. Quando você vai ver, sei lá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Japão, Espanha, cada país tem sua história no esporte também. E é um esporte que está aí desde a Grécia Antiga, a tradição é muito grande. Quando você começa a ler, a estudar, a buscar a história, você fica... É muito grande, né, sabe? Eu posso ir atrás para sempre e não vou parar nunca de estar vendo coisa nova. E isso que me instiga. E cada pessoa que tem lá tem uma história, como você falou. Sim. E eu sou quem tem que contar a história, então eu fico como se fosse um parque de diversões ali, né? Eu fico, cara, contar a história dessa galera. E deve ser também um desafio você conseguir selecionar e organizar de uma forma que vai atrair também a quem está assistindo, né? Total. E principalmente as marcas e empresas que quiserem incentivar. Então, uma das coisas que eu faço, um dos trabalhos que eu tenho, é criar um projeto que seja comercial, só que de conteúdo também. Como é que eu faço a marca olhar pro atleta que seja, ou pro programa que eu vou fazer, pro projeto que eu quero fazer, e falar, cara, eu quero associar os meus valores a isso, né? Como é que eu faço para que ache um meio campo e que seja um conteúdo legal, em que envolva o esporte e que posicione os valores que a marca também quer. O desafio maior que eu tenho hoje é esse. É achar um jeito de captar esse incentivo para conseguir fazer os projetos saírem. A gente tem o Mundial, que vai ser em agosto, que foi o que o Pio ganhou ano passado. E eu tô achando um jeito de viabilizar o projeto para ir até lá. Passagem, assim como os atletas, passagem e tal, não sei o quê, para fazer a cobertura, ou seja, para mostrar o que os atletas têm feito lá. Porque pensa o cara que já tá o ciclo inteiro tentando ir, aí beleza, ele vai lá, só que não tem a cobertura.
disso tudo que ele tá Sim, fazendo, entendeu? é. Então eu me sinto na vontade, na função de estar nos lugares incríveis contando os feitos incríveis das pessoas que são incríveis. E aí eu tô achando um jeito de, tipo, falar com a marca, tipo, olha, a gente vai fazer um boletim diário sobre o que tá rolando lá. Eu faço uma entrevista que ela é exclusiva com o cara que sair da pista, posso estar usando o logo, enfim, o que faz sentido para ele. Ou é uma marca que vai falar de valor. Cara, de valor que eu falo de um ideal que a marca tem. É algo que precisa ser muito rápido. Cara, o atletismo é isso, né? São os mais rápidos do mundo. Então, se tiver algo... a internet mais rápida de todas. Você tem os caras mais rápidos do mundo lá. Então, você consegue fazer um comercial legal com isso. Hoje eu tô começando a entender mais o business de como funciona isso. Antes estava muito romântico, tipo, quero ir para as coisas, quero fazer. Mas, para fazer, eu preciso ter algum incentivo. Senão, eu não vou estar lá. Não é a minha empresa que manda por si só. Precisa vir de algum lugar. Sendo prático, precisa ter algum dinheiro para isso. E aí eu entendi que vem das marcas e das empresas. E aí agora que eu comecei a fazer. Ano passado eu fui pela Puma. Tá. Eu fui porque a Puma foi a patrocinadora oficial da confederação. Foi a primeira vez que a Puma fez uma camiseta do Brasil de fato. A Puma vestiu os nossos atletas lá. E aí não ia ter imagem disso. Ia ter só imagem de tipo da TV ali, mas não ia ter um bastidor, uma imagem dos... Que é o mais importante, né? Que eu acho que é o mais legal. O que mais traz resultado. Qual vai ser a primeira reação quando os atletas verem aquele uniforme novo da Puma? Puma e time Brasil, pela primeira vez na história. E também a valorização do atleta traz mais ganho para eles, né? Eles ficam mais empolgados. É humano. Se você é reconhecido, você quer dar mais o seu sangue. Então é uma troca muito legal, Mari, porque esses caras, eles sabem muito sobre disciplina, a dedicação e superação. E é o que toda empresa precisa. É o que toda empresa quer passar para quem está na empresa. Então, são caras que dão palestras sobre isso, que inspiram, que motivam. Se eu aqui, falando sobre isso, consigo abrir a cabeça de umas pessoas para coisas que elas nunca tinham pensado, pensa nos agentes de verdade, que são os, né, quem corre, quem nada, quem faz isso. Sim. Então... Enfim, eu tô bem imerso, nessa área agora. Mas... a gente tá aqui, né? Teve um esporte que começou nas últimas Olimpíadas, que foi o skate, que virou febre, né? Aqui no Brasil, todos os skatistas resolveram sair de casa e foi legal, que é um esporte que a gente não sabia que era tão reconhecido aqui no Brasil, tão querido no Brasil, né? E tivemos a campeã aí, que foi a Raíssa, né? E tão nova, né? Como que... 12 anos. 12 anos. E como que é isso, lançar um novo esporte? Você teve esse contato aí com a Raíssa, com o skate? Como que foi essa inserção? Para entrar um esporte em uma Olimpíada, eles fazem de 4 em 4 anos. Então, tipo, tem o programa olímpico fechado para Paris já. Aí tem o próximo para Los Angeles. Aí tem o próximo para Brisbane, que é na Austrália. Então, tipo, eles já fecham... pensando no país sede, e, enfim, tem o contato lá, e aí a parte política do esporte também, de a confederação tentar fazer com que o esporte vire um esporte de fato que está nos Jogos Olímpicos. Então, existe isso. E o skate, o surf, são muito jovens. O surf também, é verdade. O surf também. O skate e o surf são muito jovens, de lifestyle, são esportes que por si só, sem estar lá nos jogos, já estavam crescendo, já estavam em alta. Porque é uma geração nova que chegou e que gosta muito. Sim. Porque é aquilo, que é de lifestyle mesmo, que é de, é mais um estilo de vida do que de fato um esporte, né? E aí quando entrou os dois, pro Brasil foi um golaço. Porque a gente tem Raíssa Leal, a gente tem a Pamela Rosa, que é de São José dos Campos, que foi a campeã do mundo também. No masculino, Kelvin, o Pedro Barros. Então, tipo, a gente, chance de medalha ali, tinha umas 5 novas que não tem. E pensa que o Brasil, em Tóquio, foi o recorde, né? Foram 21. Acho que 6 de ouro,
7 de prata e 8 de bronze, enfim, é 6, 7, 8, 7, 6, 8. Se no total foram 21, você ter 5 novas chances, você representa Sim, com certeza. muita coisa, Com né, certeza. do que pode rolar. E a Raíssa foi muito legal lá porque você esquece que ela é uma criança. Ela tem 12 anos. Só que ela tá fazendo coisas que as de 20, de 30 não fazem. Ela é um fenômeno do interior do Maranhão que começou a andar de skate desde pequena, viram... Tá vendo? Quem viu? Sabe, tipo, tem que ter olheiro, né? Essa pessoa que tá no projeto hoje é o papel central Sim. ali. Que eu acho que podia ser escola. Podia ser essa escola pública. E aí você ia trazer Sim. mais gente. Mas a Raíssa, alguém viu um talento, chegou em Tóquio com 12 anos. Cara, ela tava lá pra brincar, pra se divertir. Fadinha. A fadinha. Ela não tem a pressão que eu tenho. É verdade. Que a gente tem do trabalho, né? A gente, quando vai para alguma reunião séria, né? Você tem que se preparar. Até para vir aqui, eu já tava hoje pensando, putz, tem que, né? O que eu vou falar, como é que vai ser? Tipo, você pensa um pouquinho Sim. disso. Ela não tem isso, cara. Ela brinca. Mari, ela saiu, ganhou a prata, chegou lá no COB, lá na base que a gente tem, ovacionada pelo time inteiro de vôlei, time campeão olímpico, de Bernardinho e tudo. Ovacionada pelo time, sentou comigo lá, porque eu tinha um quadro, né? Que eu fazia uma entrevista com um cara que tinha acabado de ganhar. Aí ela sentou assim, ela tava cansadíssima, 12 anos, né? Pô, já tinha que falar com as pessoas, Sim, tinha que ficar fazendo aquela parte outra... que, pô, com uma criança. Você esquece que ela é criança, porque que ela é um fenômeno do esporte de fato. Aí eu falei, Raíssa, vamos sentar no chão aqui então. Vamos fazer uma entrevista aqui no chão mesmo. Sentei com ela assim. Aí eu falei, cara, como é que você tá se sentindo, né? Ela, tô com muita fome. Porque ela é uma criança, mano. Ela tem 12 anos, cara. Você pergunta pra ela, ela fala, pô, tô com fome. Isso é maluco, né? Sim. E aí foi uma entrevista com ela que eu falei, ó, vamos falar sobre tudo, menos sobre skate, então. Que filme que você gosta? Que comida que você gosta? Quem que são os seus ídolos? O que você assiste na TV? O que você faz no seu tempo livre? Porque eu quis tirar um pouquinho desse lado dela que a gente tá vendo de fenômeno e vamos ver quem é a criança por trás. Para as pessoas verem o que eu vi. Quando eu tava lá, eu falei, cara, ela é uma atleta de alto desempenho, lógico, tem pressão, sofre como todo mundo sofre com isso, que é a responsável por pôr dinheiro em casa com 12 anos. Mas o que eu tô vendo aqui não é isso. O que eu tô vendo aqui é uma criança. Então eu quero mostrar para as pessoas que estão em casa que ela é uma criança. Você tá com fome? O que você gosta? Sabe? Tipo... Foi massa, foi legal. É muito legal isso, né? Olha, acho que eu queria fazer isso. Vixe. Legal, poxa. Olha, a gente não vê tudo isso, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Você faz todo esse conteúdo. Hoje é claro que a internet hoje domina aí os conteúdos que estão aí na internet, mas colocar isso na TV aberta, todo esse trabalho, tem muita dificuldade? Um pouco, depende. Em ano olímpico, tudo fica mais fácil. Porque a gente fala que parece que você só ouve falar de 4 em 4 anos, né? Desse trabalho todo que eu tô contando aqui, o ele adormece, público né? comum, ele só ouve de 4 em 4 anos. Então a missão que eu tenho é que não seja falado só de 4 em 4 anos. Tanto que eu tô aqui falando disso. Tipo, é algo que eu tento fazer. Então, quando começa a chegar mais próximo, você começa a ter mais espaço para esse tipo de coisa. E o mercado começa a se voltar e pensar mais em esporte olímpico. No final desse ano, que é quando as empresas fecham o budget já pensando no ano que vem, que é quando eles começam a pensar o que eles vão fazer com o dinheiro do marketing, né, como que investe, é quando começa a ter o espaço maior pro esporte. Então, isso é com todo mundo. Isso é com TV aberta, isso é com redes sociais, é com internet, começa a virar para isso. E o bom de eu estar num lugar que é chapa branca, que nem a gente tá falando, Mari, que não é um veículo que briga com os outros. Pelo contrário, a gente fornece o conteúdo para os outros com a missão de difundir o esporte. Tem uma abertura maior. Tanto que a gente já fez uma transmissão do Pan-Americano de Ginástica lá na Globo. Como aberta mesmo, que foi quando a Rebeca fez o último baile de favela pós-Tóquio. Foi ano passado isso. E isso foi na aberta. A gente fez o Troféu Brasil de natação no Band Esportes.
A gente fez o Troféu Brasil de atletismo na Cazé TV, que é no YouTube, que fez a Copa do Mundo. E pra TV aberta isso é uma facilidade, porque eles não têm que fazer o investimento de levar o profissional pra lá. E fazer acaba ficando bom pra todo mundo, sim, né? Porque pra eles chega um conteúdo bem feito. Exatamente. Por especialistas, por quem gosta, e quase pronto. Pro COB fica ótimo, porque eles conseguem difundir o trabalho deles. Pro atleta e pra confederação é maravilhoso, porque é exposição. E para as marcas, você chega em várias frentes. O meu trabalho no começo é fazer com que as pessoas entendessem que fica bom para todo mundo. Você sabe como funciona a inveja, o ciúme, a TV, o ego, o medo, né? O medo de tipo, mas ele é um concorrente. Por que você tá pondo um repórter lá, esse moleque de bigode aí, que ele é um concorrente nosso? Sabe, principalmente os repórteres, né? Que era pra estar lá e só que não vai porque tem você. Exato. Você imagina como é que ela deve ficar. Mas por outro lado... É uma troca. Né? É uma troca que para ele também pode ser bom. Tem tanto conteúdo que eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Você está entregando, eu tenho que ver e falar, não, olha, tem espaço lá. Isso. Ô, João, qual é o esporte que você mais gosta de cobrir, de jogar, de ter, sei lá, de fazer? Cada hora é um. Cada vez que eu dou uma entrevista, depende eu falo com um amigo, né? Vira um. Hoje eu tô viciado em tênis, mano. Tô viciado no tênis. A Bia Haddad Maia chegou na semifinal de um Grand Slam, desde o Guga, que isso não acontecia, e no feminino, desde a Marista Herbueno, mais tempo atrás. E eu fiquei muito amigo da Luísa, que foi medalhista de bronze em Tóquio. Foi a Luísa e a Laura, dupla, né? Que elas salvaram 4 match points e ganharam. E aí, pela entrevista que a gente fez, a gente ficou amigo e tal. Ela é de São Paulo também, amigos em comum. A Siri achou que eu tava falando com ela. Fala que é a Luísa, que não é a Siri. A Siri achou que era ela. Eu tô falando que é a Luísa, Siri. Pô. Aí eu fiquei próximo da Luísa, que joga tênis. Comecei a assistir o tênis. Aí a Bia também. Comecei a assistir. Gostei, comecei a pesquisar sobre a história do Guga, que eu via muito quando era criança, mas eu era novo, né? O último que ele ganhou foi em 2003, eu tinha 9 anos. E aí eu comecei a ir atrás da história, falei, cara, em Garça, o tênis, tem muita gente que joga, tanto no tênis, ou eu fui criado ali. Em Garça tem bastante gente. Mas eu nunca joguei de fato. Falei, cara, com 30 anos, tô com 29 anos, falei, cara, eu vou aprender a jogar tênis. Isso em janeiro. Viciei. Picou o bichinho ali, agora, mano, tô gostoso, jogando é muito gostoso. todo dia, assistindo, cobrindo. Aí eu tô pensando já, é que esse ano tá muito próximo, né? Que eu tenho que sempre fazer um projeto pensando a longo prazo. Mas ano que vem eu quero ir pra Wimbledon, quero ir pra Roland Garros, quero achar um jeito de vender um projeto, de cobrir. Conheço a Luísa, eu sou amigo dela, conheço a Bia, quero mostrar essa história delas e quero ver quem é que tá disposto a contar. O tênis é muito interessante, que não sei se é o único ou não, mas é um dos poucos esportes que o relógio não é visto, não afeta em nada. É o ponto. Pode durar 5 horas, exatamente. Pode durar 1 hora e meia. Eu acho isso assim, sensacional. E eu penso nos atletas ali num jogo de 5 horas, como tá o físico deles, o emocional deles. Então, eu acho um esporte sensacional o tênis. Tênis é maluco. E eu tô curtindo muito, mas acho que o esporte... Pelo Pio, como virou um dos melhores amigos da vida, e o cara é o campeão do mundo, né? É o bam desse negócio. Sim. O atletismo, eu fiquei apaixonado também. Virou um esporte que eu gosto demais. Você vai pra assistir, você sabe que ali você vai ter o cara mais rápido do mundo. Eu tava numa Olimpíada pra ver os 100 metros rasos. E ali você sabe que daqui 10 segundos você vai ver quem é o cara mais rápido do mundo. É engraçado, né? Você tem noção do que é isso? Aí eu ficava maluco. Eu falei, cara, eu tô aqui pra ver. E aí, se você vê o salto, você vai ver o cara que salta mais alto do mundo. Você vai ver o arremesso do peso, o cara mais forte do mundo. Você vai ver, sei lá, tudo que você for ver é o mais forte, o mais rápido, o mais alto, quem salta mais. É meio aquela coisa de criança, que você tá no intervalo, que você brinca com seus amigos. Eu corro mais, eu corro você. Só que lá é de verdade, né? Só que lá, com pressão, de verdade, coisa grande.
E aí eu tô... Esses dois, assim, hoje acho que são os que eu tô com mais carinho, assim. O tênis, porque eu tô jogando, e o atletismo, porque o Pio é meu irmão. E aí eu quero assistir o cara, né? Aí sai com o cara na rua, sai com o peito estufado, né? Não. Tô com o cara mais rápido aqui. Gigantesco, Fábio, gigantesco. Você imagina, no Mundial dos Estados Unidos, o cara foi o campeão. Ele é hoje o recordista em campeonato. Ele fez a prova mais rápida da história de um Mundial. Onde que ele E treina? ele é um brasileiro. Treina em Chula Vista, na Califórnia, perto ele tá lá na Califórnia. de San Diego. Ele é um cara que até teria uma estrutura para treinar aqui, mas é aquilo. O atletismo lá é muito forte e lá ele fica focado. Ele mora no CT, treina no CT, dorme no CT, come no CT. Ele fica o dia inteiro lá, focado 6 meses até o Mundial. Se ele tá aqui, tem família, tem rolê, tem a Distrai, vida. tem a distração. Vida, que nós todos temos. Tem o sextou, tem tudo. E ele é um cara que, como a gente, que tem que ser, pô. Que é saudável. Que, inclusive, assim. isso é uma das questões que a gente não sabe nem metade, né? Do que é a vida do atleta. Das coisas que ele deixa de fazer, ele abre mão, né? Mano? Que ele abre mão. Como chama aquele... Eu sou péssima para nome. Mas aquele atleta da natação, o Phelps, né? O Phelps. Que ele... Uma entrevista ele falou que ele não ficou anos sem ter vida. A vida dele era 24 horas pensando em natação, no clube, alimentação regrar. É tudo para aquele esporte. Então, assim, são coisas que a gente não vê, né? E que para chegar nesse nível que eles estão... Os caras têm que fazer assim. Porque é o alto desempenho. É o que eu tinha falado. É o pelinho ali. É o detalhe, detalhe, o centésimo. Aí tem que ser repetição, assim. Né? Repetição. Absurda. A parte boa é que eu só conto a história deles. Eu não vivo o que eles vivem. É verdade, né? Eu não tenho que viver o que eles vivem. Mano. Então é mais legal. Você já passou algum perrengue nisso aí? Ai, nossa, não deu certo. Ai, acabou a bateria. Não, isso não vai acontecer porque o profissional não deixa isso acontecer. Mas, assim, aqui eu falo, ó, estamos entre amigos. Já várias vezes, mais de uma vez isso aí já aconteceu. Mas teve um perrengue que eu passei que ficou bem famoso. Que, como eu estava contando para vocês, meu sonho era ir para Tóquio, era uma responsabilidade grande, a gente estava em contexto de pandemia, a pressão era grande. Eu nunca tinha saído do país, isso em 2021. O máximo que eu tinha ido... Antes eu tinha feito um mochilão pela Argentina e pelo Uruguai, de 15 dias. Então eu tinha saído já, mas não era um voo longo, não foi, né? Nunca tinha passado o continente. E eu fui direto para o Japão. De São Paulo para a Suíça foram 12 horas de voo. Aí eram 12 horas de escala na Suíça e mais 12 horas de voo lá no Japão. E pensa que o mundo inteiro estava chegando em Tóquio, porque as Olimpíadas iam ser lá. Então tinha gente da África, da América do Sul, América do Norte, da Europa, o mundo inteiro indo para lá. Então, aeroporto lotado, os protocolos de todos os japoneses muito rígidos. Os caras são sistemáticos. E a língua deles? A língua deles, que eles não falam inglês. Eu achei que eles iam desenrolar um pouquinho inglês. Cara, os caras falam em japonês e você que se vire pra falar, pra entender. Os caras não falam inglês direito. Então, só pra sair, da hora que eu desci do avião pra sair do aeroporto, de fato, ali, foi, cara, umas 6 horas ainda. Nossa. Então foi 12, 6 de viagem toda. Ali eu já tava sem banho, já tava... E eu ia ficar, em vez de ficar em Tóquio, eu ia ficar em Saitama. Pensa que é tipo Garça e Marília, assim. É um pertinho do outro. Era 40 minutos de ônibus, era meia hora de ônibus, e eu ia ficar na base onde o atletismo treina, que é onde o Pio ia estar, onde os caras estavam. Aí veio uma moça oficial do COB, né, que trabalha nessa questão toda de ônibus, hotel, não sei o quê, falou assim, gente, o ônibus está saindo, quem quiser ir no banheiro, melhor ir agora, porque o ônibus não tem banheiro, a gente vai ter uns 40 minutos de viagem e tal, tem uma cestinha de comida para cada um, uma estrutura fantástica que o COB faz, cara, o carinho que eles têm com os atletas e com quem está na missão é um absurdo. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, só quero chegar no hotel. Tem que esperar quem vai no banheiro. Se eu for no banheiro, as pessoas têm que me esperar aí. Falei, não, só vão, pelo amor de Deus. Só quero ir. Entrei no ônibus, me deram uma cestinha
tudo escrito em japonês, porque não assistia local. Então tinha fruta, tinha suco, tinha água, tinha umas coisinhas ali. Aí eu abri a água, tomei, não tinha gosto de água. Eu falei, o que eu tô tomando aqui? Eu olhei, tava escrito em japonês. Falei, cara, não sei o que é isso aqui. Era tipo um Gatorade deles. Era um isotônico, assim. E, cara, depois que eu tomei aquilo lá, deu a maior vontade da minha vida de fazer xixi, de ir no banheiro. E não tinha banheiro no ônibus. E a moça tinha acabado de falar quem queria ir no banheiro. E eu com vergonha de falar que tinha que parar, porque a moça já tinha avisado que não podia... que eu não podia ir no banheiro. E todos os atletas, pô, eu tava com os atletas olímpicos. Tava o Darlan Romani comigo, sabe? O fortão lá. Que Nossa. Tava o Darlan Romani comigo. O cara vai encrencar comigo aqui, não vai dar certo. Tava todo mundo lá. E eu falei, nossa, eu tô no sonho da minha vida e eu tô apertado pra ir no banheiro. Vi qual era o hotel que a gente ia ficar, botei no Waze e tinha 20 minutos ainda. Falei, não vai dar. Aí tinha um saquinho de plástico ali, aqueles que deu a cesta, e um dos atletas viu que eu tava suando frio, que eu tava preciso do banheiro. Não chegava, falou assim, João, toma esse saquinho aqui. Falei, irmão, não tem como eu fazer no saquinho. Eu tô no ônibus oficial da delegação do Brasil. E eu não podia pedir pra parar, porque o motorista era japonês. Ele não ia entender o que eu ia falar. E eu podia ser preso. Você faz na rua, não é que nem no Brasil aqui. Lá você vai preso. Imagina eu, vestido de time Brasil, fazendo xixi na rua, sendo preso. Já ia sair na matéria, né? Jornalista brasileiro é preso. Orgulho de Garça, né? Preso no Japão fazendo xixi. Aí, vai vendo. Aí aquela coisa, tava apertado. A gente foi chegando perto, eu vi que o motorista errou a rota, Nossa. que ia demorar mais ainda. Tinha uma moça do meu lado, meio dormindo, tava todo mundo muito cansado da viagem toda. Ela viu que eu tava passando mal, né? Eu tava assim, ó, dor na barriga, já apertado. Quase o músculo começa a doer, assim. Aí ela falou... Aí eu falei, cara, eu tô muito mal, preciso fazer xixi, não sei o que fazer, não vou fazer no saquinho aqui, não tem não sei o quê. E ela não era psicóloga do time Brasil. Começou a fazer reforço psicológico comigo, começou já a falar, a gente conversando. Falou, não, fica tranquilo que vai dar tudo certo, você vai parar. Quando parar o ônibus, deixa que eu pego a sua mala. Nanana. Parou o ônibus, eu resisti, consegui. Não fiz, nem na calça, nem no saquinho, resisti bravamente. Na hora que parou o ônibus, eu saí correndo. Aí o motorista veio tentar falar comigo, que tinha que esperar parar o ônibus. Eu falei, irmão, sem tempo, não vai dar. Não vai dar. O tempo não existe mais. Não existe mais aqui o tempo. Já tirei japonês da frente. Na hora que eu desço do ônibus, um tapete vermelho. Todos os japoneses de bandeirinha do Brasil para receber a delegação do Brasil aqui, ó. Um tapete vermelho e eu com a mão assim, eu corri. Aí veio uma japonesinha com a bandeira assim, konnichiwa. Eu falei, que konnichiwa, minha filha? Eu quero banheiro. Nossa. Pelo amor de Deus, eu preciso do banheiro. A sorte é que eu tava com o saco lá. Aí ela foi tentar falar pra mim aonde era o banheiro. Não tive nem tempo. Vi uma sala assim, ó, que nem isso aqui. Uma porta que tava escuro, que era noite. Abri a porta, fiz um saquinho. Que eu já fazia em mim, né? Fiz um saquinho. Nossa. Cara, melhor 5 minutos da viagem. Fiquei lá, aí parei e falei, vixe, agora? Eu tinha que voltar com o saquinho pra desovar. Tive que voltar. Falei com a japonesa do konnichiwa, falei, opa, e agora? Onde eu desovo? Aí ela mostrou aonde era o banheiro. Não, e o banheiro devia ser do lado, né? Deve ser O banheiro tava aqui, né? Na porta ao lado. Exatamente, o banheiro tava ali. E aí... Nossa senhora, que... E aí ficou... Aí, pô, todos os atletas, a comissão técnica, o time Brasil, o pessoal do hotel, né? Ficou famoso por isso. Eu cheguei em casa, ainda tinha que subir todo o material que eu fiz da viagem, de redes sociais, de vídeo, eu fiz entrevista, eu fiz as coisas. Então eu tive que chegar, abrir o Note, espetar lá e subir tudo. Falei, cara, o dia hoje tá tão errado, tá dando tudo errado, que eu só vou dormir quando eu subir. Era 3 da manhã lá, 3 da tarde aqui. Para não dormir, falei, cara, eu vou contar essa história no meu Twitter.
Entrei lá no Twitter, falei, gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo aqui em Tóquio. Tipo um diário, assim, sabe? Eu contei a história. E dormi. No dia seguinte tava famoso. No que eu acordei, tinha matéria do UOL. Jornalista brasileiro viraliza nas redes sociais com história sobre o xixi. Eu virei o repórter do xixi. Porque... Aí você usou isso Aí eu usei isso pra mim, porque todos os atletas sabiam quem eu era. Porque viram que eu tinha viralizado. Cara, de um dia pro outro eu ganhei, tipo, 9 mil seguidores. Nossa. Em um dia. É engraçado como as pessoas gostam de conteúdo de história, de besteira, né? Mano, em um dia, pessoas que eu admiro muito, da Globo me seguindo, tinha tipo um narrador que eu gosto demais, um repórter, gente que era minha referência na TV, que me conheceu porque achou bom a forma como eu contei a história, porque achou engraçado e tal. Ou seja... porque tinha um conteúdo daí, tinha forma de ser escrita, né? A forma de ser escrita. Eu contei aqui também, a forma de contar. Então, de um dia pro outro, eu cheguei para fazer a cobertura a maior da minha vida e de um dia pro outro tinha 9 mil pessoas novas querendo ver o que eu ia fazer. Aí falei, nossa, agora virou. Eu tô em casa. Agora é time grande jogando a Libertadores. Agora eu comecei a fazer um monte de coisa, e cada vez mais, e crescer, e vinha mais gente, e a história foi ficando maior. Cara, tem quase 3 milhões de views essa história. Nossa. Olha que interessante. Nossa. Que maluco, né? Maluco. Como é que eu explico isso, Mário? Não sei também. Não tem explicação, não. Não tem explicação. É ir fazendo, tem que ir fazendo, e dando as caras, né? E muito aí, legal. esse foi um perrengue que, cara, ganhou o Brasil. Eu vou te mostrar depois aqui. Tem matéria no UOL lá. Se botar repórter do xixi, você vai ver. Aqui, ó. Aí depois a gente mostra pra câmera. Brasileiros ajudam... Tá no UOL. Brasileiros ajudam jornalista a segurar xixi em viagem das Olimpíadas. Legal. Pior que é uma matéria que todo mundo clica pra ver o que é isso, né? Que história é essa, né? O que tá acontecendo? Que legal. Maluco, né, velho? Muito maluco. Gostoso. E essa vida lá no Rio de Janeiro, tá acostumado já? Tô. O Rio é melhor pra passear do que morar, né? O Rio é mais gostoso quando você tá de férias. Ele funciona pra você ir pra praia, pra você ir pra... Mas... Pra trabalhar, eu sinto um pouco de falta de São Paulo, às vezes, assim. Você já morou em São Paulo? Já morei em São Paulo, já. Pô, em São Paulo, se você sair do trabalho 10 da noite, você acha lugar pra jantar, você faz mercado, você se vira. Lá no Rio já nem tanto. Mas eu sempre tive a vontade de morar lá no Rio. Quando eu fui lá pela primeira vez, falei, cara, esse lugar é maravilhoso. É tudo que eu vejo em novela, em filme. Eu quero um dia entender o que é isso aqui. Como que é isso aqui? E o Rio é apaixonante. Eu gosto de pagode, gosto de samba, gosto de altinha e futevôlei, praia. Gosto dessas coisas, então eu vou pra lá, faço isso. Fiz amigos lá, conheci a minha namorada lá, que por sinal começou a me seguir por essa história. Nossa, não acredito. Porque ela é jornalista também. Nossa. Ela começou a me seguir nessa história do xixi. Ganhei até uma namorada com a história. Tá achando que... E ela é do Rio mesmo? Ela é de Goiânia. De Goiânia, ela tá lá também pra trabalho. Aí ela tá a trabalho lá no Rio e chega hoje pra festa. Olha lá. Tá vendo? Eu tô trazendo garça pro mundo, isso mesmo. mostrando as cerejeiras. Como a PPA faz, como o café, como isso que eu falei. É um baita orgulho que eu tenho de ser de Garça, gosto de voltar. Tem uma música que o Emicida fala, né? Ele fala, nunca volte pra sua quebrada de mãos e mente vazia. Então o que eu mais quero poder um dia é trazer esse monte de coisa que eu vivi, essa referência pra cá. E Garça é engraçado que todos é uma cidade maravilhosa de se viver, muito gostosa, tem aí seus 45 mil habitantes, mas todo lugar que eu vou na minha vida... Tem alguém garcense ou alguém que conhece algum garcense. Eu fico impressionada com isso. É muito Todos os lugares que eu vou, até fora do país, todo mundo conhece alguém de Garça. Eu fui pra Copa do Mundo. E tinha um cara que falou, não, tem um amigo de Garça. É impressionante. É um amigaço meu. Eu falei, cara, como é que eu conheci você aqui na torcida do Brasil, na Copa do Mundo?
Garça é É o caso a ser estudado. praga, filho. Tem em todo lugar. A gente tá ganhando o mundo, né, Mara? A gente vai ganhar o mundo. Exatamente. E geralmente o pessoal que sai daqui pra fazer faculdade, o apelido fica Garça. Fica. Aconteceu isso comigo. Então aí às vezes alguém fala assim, eu conheço. Eu Garça, como chegou? Não, Garça pronto. sou eu. Quem que é o seu amigo? É assim mesmo. A pessoa não sabe o nome, é o Garça. Aí vira um monte de garça fora de garça. Né? Minha filha estuda em Sertãozinho e o apelido dela é Garça. Também? Tá vendo? Não tem como. Eu acho que é engraçado. O jeito que a gente fala Garça deve ser engraçado para as pessoas, né? E lá no Rio? Imagina eu falando garça, porta. Vê se eu tenho sotaque de carioca aqui. Alguém viu o meu sotaque de carioca? Eu sou de garça, velho. Não tem como falar que nem carioca. Aí lá eu falo que nem garça, ué. Ué, fazer o quê? Eu sou daqui. É gente. Aí os caras, nossa, tem hora que não dá. Quando eu vou xingar, que falou corno, os caras, quê? Corno. Corno. É corno. Eu falo, não, é corno. Corno parece que não. Você não xinga como você queria xingar. É corno. Eu tenho uns conhecidos lá que eles falam que a gente fala, em vez de falar o R, a gente fala o L. Porque no ouvido deles é corno. Né? Corno, né? Então é corno. Eles ouvem isso. Você troca o L pelo R. Eu tenho um amigo que é carioca, ele tenta falar que nem a gente, mas não consegue. O corno, o R não sai, o porta não sai. É meio L mesmo. Eles falam polta, sei lá. Mas eles não conseguem falar igual a gente. Dá tempo de ir pras praias lá? No começo não, até Tóquio ali, até os Jogos Olímpicos, não. Agora já tá dando, já conheço a Zona Sul ali, fui pra Barra, as praias ali perto, Recreio. Já tô bem ambientado lá no Rio. Já É frequente? Porque assim, nossa, moro lá no Rio, todo dia tá na praia. não tá todo dia. Não tá, Não né? dá. Mas eu tô indo mais do que... É que assim, o começo, como a gente saiu do zero, como era um projeto novo, eu entrei muito de cabeça. Então, se eu estivesse no Rio, estivesse em São Paulo, estivesse em Garça, eu não ia ter tempo de fazer nada, porque eu me dediquei muito para isso. Agora que a gente começou a entender que tem uma velocidade cruzeiro ali, sabe? Tem um piloto meio que automático que a gente já consegue fazer, consegue meio que delegar as coisas melhor, você consegue ter mais tempo para viver, né? Pra ficar de boa. E aí eu consegui mais ir pra praia e tal. Mas dá pra ir sim. Cara, você foi pro Rio já, Fábio? Fui. Não é? É bom diferente. demais. É bom demais. Ou você gostou muito de lá? Não, eu gostei, eu só me assustei. Por quê? Eu entrei numa comunidade, tava com o rapaz que mora lá, ele é de Gás, mora lá. E ele falou, não, vamos entrar aqui para você conhecer. E ele entrou. Aí você viu a comunidade. Meu Deus do céu. Eu vi a comunidade e é assim. A hora que fala, não, você vai lá no morro, você pensa que é um morro, mas é um morro. Os caras... Você entra e começa a subir aquele monte de gente, moto. Começa a ver gente de fuzil, coisa que não é normal aqui. Exatamente. lá é normal mesmo. Eu tava com... olha, não é preconceito, não. Eu estava com o celular na mão, mas da hora que eu entrei, eu soltei o celular. Mas é Falei, normal. nossa, quanta gente. Motoqueiro passando, aquele movimento e uma rampa, uma subida. Eu falei, não, esses carros vão subir aí. Mas você sabe que tem alguns morros que foram como que chama? Pacificados. Sim. Que tem boteco, bar lá em cima que é famoso, que famosos frequentam. Tem vários mirantes lá. Eu vou Sim, direto nesses sim. aí. Mirante tem da Rocinha, tem do Vidigal. E que você vai... É que eu Foi nesse Vidigal. eu gosto de... Foi nesse aí, foi no próprio. Eu gosto de fazer essas coisas meio de maluco. Então a gente pega, sei lá, um mototáxi que sobe até lá. Então você já começa uma aventura pela Sim. moto. Aí já desce, você tá num barzinho, é um mirante, você vê o Rio de Janeiro inteiro, que é uma vista... Acho que todo mundo que mora aqui no Brasil, um dia, se tiver, né, se puder ir, tem que ir pro Rio, porque... Tem que ir lá conhecer, realmente, lá é cara. maravilhoso. Não, é bonito, muito muito diferente, bonito. mas eu não esperava. Estava passando do lado. Não, Do vamos nada, entrar né? aqui. A rua virava à direita. Ele falou, não, vou virar aqui à esquerda só para você conhecer. Mas já deu de cara assim, eu não esperava aquilo. Eu fiquei assustado, eu não consegui esquecer aquilo. Eu falei, gente, eu não acredito. Hoje eu fui tomar um ali. café aqui antes, né? Do lado aqui, aí
quando eu tô em casa, tô no Rio, eu vou na padaria tomar café, tem um policial com um fuzil que ele bota na cadeira, assim, ó. Tipo, senta ele e senta o fuzil aqui do lado. Gigantesco. É uma coisa que eu não tava acostumado a ver. É. Assusta, né? Assusta. Quando Hoje você vê. já ficou meio normal. Faz 2 anos que eu tô lá, eu já... É louco porque acostuma mesmo. É. Tem um app lá no Rio que chama OTT. Onde tem tiro. Que você entra no app pra ver se tá tendo algum tiroteio perto de onde você mora. Olha e que tal. Porque impressionante. tem o confronto, né? De polícia, milícia, o traficante. Então, é um receio que parece piada, mas é real. Tipo, tem ali onde tem tiro. Mas que é um mostra fato a que ser reporta. lidado pela população, sim. Tem que lidar, Sim. cara. Não é só zoeira assim, né? Que você fala, pô, o Rio tem tiro. Não, o Rio tem tiro mesmo. Mas não é menos perigoso do que eu achava. Eu tô contando aqui o contrário, mas é menos perigoso do que eu imaginava. Sim, eu também fiquei... Né, você tem mais aquele seguro que receio, imagina. né? Nós estamos no Rio, né? Será que... E aí o cara me entra na favela, do nada... É comunidade, né? Na comunidade, na do favela. nada. Assustei. Mas, assim... Foi uma experiência marcante. Eu não esqueço aquilo lá. O que eu vi, eu não esqueço. Aí você fala assim, não, você precisa ir lá conhecer, cara. Porque a hora que você chega lá, que você sobe, entra no meio, e o pessoal ali, é a vida deles, está trabalhando. Mas aqui a gente está acostumado numa cidade tão pacata. Que eu Tudo me é assustei. novo pra gente, porque é uma outra referência, né? Pra eles Sim. é o dia a dia e que tem Isso. que ser. E que seria bom até se mais gente fosse pra lá, visse como é que é o dia a dia, pra ver que existem outros tipos de Exatamente. vida, Sim, É. sim, de sim. referência. Tanto desde ir na favela até ir no Jockey Club lá do Rio, que você fica, nossa, o negócio é gigantesco. Então, eu gosto de quebrar essas cascas São do os ovo, opostos, assim, né? Por isso que eu virei jornalista, acho, porque eu quero estar nesses lugares diferentes aí. Legal. É diferente mesmo. Você tem mais alguma coisa? Você tem mais Senão alguma a gente coisa pra fica o dia contar pra inteiro, gente aí? mas- Ah, Vamos vixe, arrastar tem ele aí. História vai ter um monte, desde Garça também, né? Sei lá. Acho que o mais importante, as mais famosas eu contei, acho. Essas famosas. A do xixi, falar do pio, que era importante, essas coisas. Quando você estava aqui no Lumen, você já escrevia, já tinha alguma, sei lá, algum canalzinho, algum canal, alguma coisa que você já iniciou aqui ou você começou mesmo na faculdade? Meu sonho era ser um jogador. Eu queria jogar bola. De viciado em esporte. Só que como meu pai sempre teve esse lado do audiovisual muito forte, de fazer filme, de gostar de música, dessa coisa mais artística, né? O lado dele sempre foi Sim. muito forte nisso. O Thames ele é craque, né? Assim, eu sou suspeito pra falar, mas eu acho meu pai um gênio. Sim. Sorte de Garça de ter um cara que nem ele aqui, que trabalha pela cidade aqui. Porque eu, na minha carreira, as coisas que eu falo, ele é o cara que mais me aconselha, assim. A gente fica no telefone, ele já viveu mais que eu, mais país, já fez mais coisa que eu até. E a sorte é que ele escolheu o Garça pra Sim. despejar Sim. o conhecimento, assim, porque aí a gente se liga, ele fala, ele me conta essas coisas todas, né? E aí eu sempre tive essa veia dele, né? Mais de vídeo, de gostar. Quando eu tava no Lumen, eu tinha a facilidade para história, geografia e português, que é mais de humanas, né? E geografia, porque eu era moleque e meu pai me deu um atlas. Como eu morava em Garça e ele, à época, estava em São Paulo, são 4 horas e meia de viagem, são 5 horas de viagem direto. E ele vinha todo final de semana para me ver, pra gente ficar próximo. A viagem toda eu vinha devorando o atlas. Eu, moleque, assim, ó, ficava vendo mapa, bandeira, capital, moeda. Eu queria entender o do mundo, né? Sim. Mapa de São Paulo, do Paraná, como é que funcionam as coisas. Então ele já me incentivou de moleque nisso. Sim. Aí eu comecei a me dar bem nessas. Aí, ali que eu te falei que a Fabi foi muito importante, que o Lumen foi muito importante pra mim, que a Fernanda Pérez, que me deu aula também. Sim, é fé. Putz, eu Ela posso falar é vários maravilhosa, nomes sim. aqui, sabe? Tipo, o corpo docente do Lumen me deu muita asa. Pra uma coisa que não é comum dentro do colégio ali, Sim. que era um moleque que queria ser jornalista. Né? Não é algo É tão... verdade, é. E eles me deram, nossa, muito. Só que a Fabi, eu uso ela como exemplo porque foi quem leu o que eu escrevi e falou, cara, sentou comigo e falou assim, cara, isso aqui é bom. Você tem um talento.
eu acho que um dia eu vou te ver no jornal. Ela falava isso, olha, eu fico até arrepiado. Eu tinha 15 anos. Ela foi a olheira sua, né? Ela foi olheira. Ela foi olheira. Ela falou assim, cara, você vai estar no jornal. E ela falando isso, se eu ouvir isso de uma referência, você fala, cara, talvez eu vou estar lá. Sabe? Acho que eu vou pra lá mesmo, se ela tá falando. Aí, né, eu comecei a ver que eu tinha a facilidade para isso. E como eu era um cara que consumia tanto esporte, eu comecei a ter a referência. Cara, Galvão, Luciano do Vale, os repórteres, o Tino Marcos, o Mauro Naves, o que eles estavam fazendo, o que esses caras fazem. O Thiago Leifert, que ele apresenta, eu adoro isso, que sabe, de ter que apresentar e fazer entrevista. Eu gosto até mais do que isso que eu tô fazendo aqui agora, de tirar a história das pessoas, né? E aí eu via tanto que ficou meio que natural pra mim. Eu lia tanta coisa, tanta revista, a Placar, o Lance, lembra que tinha? Eu lia tanto que ficou uma coisa meio que quando você consome muito, você tá no meio, Sim. né? E aí foi assim. Aí eu tava em dúvida se eu fazia cinema, porque eu gostava dessas coisas, né? Aí o meu pai falou assim, que cinema, que rapaz, fazer cinema. Porque como ele trabalhou com isso, ele falou, você pode fazer o que você quiser e trabalhar com cinema. Você não precisa se formar em cinema. Sim. Faz arquitetura, faz um jornalismo, faz não sei o quê. E aí a Fabi falando, faz um jornalismo. E eu tendo essa coisa de eu ficava maravilhado. Porque eu pensava assim, o que o Galvão falar aqui hoje é o que o país vai pensar Exatamente. sobre isso. Você tem noção da responsabilidade desse cara passar o olhar dele sobre o que ele tá vendo? Eu quero fazer isso, porque eu acho isso muito legal. Eu acho uma Copa do Mundo uma parada que para o país. E se eu for a pessoa que conta para as pessoas o porquê que isso é legal, entendeu? Verdade. Aí que eu escolhi o jornalismo. Aí uma coisa meio que puxa a outra. Aí lá na escola você começa a fazer lá na PUC. Eu fiz amigos que curtem esporte também, que me indicaram para as coisas. Comecei a jogar lá. E, putz, tem uma coisa massa que eu não contei ainda. Esse ano, a World Athletics, que é a Federação Internacional de Atletismo, como se fosse a FIFA, mas do atletismo, abriu um processo no site deles para um programa de criadores de conteúdo. O que eles estavam fazendo? Abriu para o mundo inteiro, tipo, olha, gente, a gente quer pessoas que produzam vídeo, que produzam um conteúdo para as redes sociais, para o YouTube, para o Instagram, para o TikTok, sobre o nosso esporte no mundo inteiro. Aí eu falei, cara, por que não? Eu já gosto, já conheço, eu fui no Mundial ano passado, já conheço. Fiz o processo lá, uma provinha em inglês, no site dos caras, fiz. Aí no final eles falaram, qual tipo de vídeo você quer fazer? Eu falei, cara, eu queria fazer um vídeo contando sobre a história do Brasil, sobre quem são os brasileiros que ganharam uma coisa, sobre o penteado mais engraçado do atletismo, sim. A curiosidade sobre as paradas. Eu falei o que eu queria fazer para eles ali. Isso foi em janeiro. Aí em março, eu já tinha até esquecido que eu fiz isso, chega um e-mail dos caras em inglês falando assim, João, a gente viu o seu perfil aqui, gostou, podemos falar semana que vem? Eu falei, lógico, quando vocês quiserem, podemos, né? Fiz uma reunião com eles. Aí eles falaram, olha, a gente tá com esse processo de criadores, não sei o que, né? A gente abriu para o mundo inteiro e são 7 vagas e você tá dentro. Nossa, olha. Tinha mais de 3 mil pessoas. Caraca. 3 mil pessoas do mundo inteiro que produzem conteúdo sobre o atletismo para 7 vagas. 2 dos Estados Unidos, 1 da Grã-Bretanha, 1 da China, 1 da Itália, eu e um cara de Trindade e Tobago. Nossa, que legal. Parabéns, João. Que legal. E aí eu virei tipo um representante da América do Sul, assim. Tipo, eu faço conteúdo desde março, desde maio. E aí... como que é? Onde que vê? Então, eu tô fazendo uns posts em collab com eles. Então, tipo... então no seu aparece, tá no meu Insta e tá no Insta deles também. Aí agora, eu tô de férias agora, até dia 2. Dia 5 eu tô indo pra Cuiabá. Vai ter o Troféu Brasil lá. E aí eu já gravo com os atletas e tal. E mando pra eles, entendeu? Tipo, então eu tô fazendo isso aí pra eles também. Sensacional, parabéns. Legal, muito legal, né? Eu posso falar que eu conheço o João agora?
Não, eu sou amigo do João. legal, Vamos né? na cerejeira tomar uma hoje, Opa, então, que eu te conto umas que não pode Pronto, contar mais. Tem umas boas, né? Legal. Ô, João, deixa seu Instagram aí pra quem quiser te seguir. Arroba João P. Barreto, 2 R's, 2 T's. João P. Barreto no Instagram, no Twitter, quem for usar. Eu gosto muito do Twitter, né? Por ser jornalista, eu gosto. Que mais de rede social? É isso, acho. E aí eu posto sempre sobre esporte olímpico, sobre as coisas que eu gosto, sobre os trabalhos, sobre a cobertura, o bastidor do país, né? Que eu fui pro Catar, e aí o que come lá, como é que funciona, uma festa no Catar. Eu mostro um pouquinho das coisas e de Garça também pro mundo. Pro Brasil, né? Não vou ser tão pretencioso ainda. Mas né? não, logo já vai estar todo mundo. Vamos ver. Mas aí, tipo, eu venho pra cá, eu começo a falar, ó, gente, tá tendo as cerejeiras aqui. Tem um monte de gente que veio e falou assim, nossa, eu nem sabia que tinha cerejeira aqui no Brasil. Eu falei, pô, não só no Brasil, em Garça tem uma comunidade japonesa forte. Então tem gente que me segue de outros lugares que começa a entender um pouco mais sobre Garça. Eu adoro falar sobre Garça, né? Eu tenho um prazer demais. É gostoso, Legal, fala sobre pó de café. É verdade. Sobre pó de café sobre pó de também, café. é verdade. Não, eu vou, ó, todos os cortes vão estar em todo lugar agora. Virei sócio, agora vamos. Opa, prazer. E sugestões, dicas são aceitas. Não, eu falei, Maria, antes já, não é por estar aqui mesmo. Ter um projeto de podcast, eu adoro. Ter um projeto em Garça, e vocês falando com os personagens de Garça, pô, é um prazer. Eu tô apaixonada por conhecer histórias. Você vê que tudo que aconteceu em Garça já é muito gostoso. É muito legal. E tem história em Garça. Tem né? muita Pra história. contar. Nossa Senhora. Parabéns, viu, pelo que vocês estão fazendo aqui. Sou fã. Que isso. Parabéns pra você, do que você faz aí. Poxa vida, eu fiquei seu fã. E eu vou te acompanhar. Obrigado, eu vou te seguir. obrigado. Poxa, cara... Legal, né? Não, eu te falei... Ô, João, tem alguma mensagem que você queria deixar aí pro ouvinte, pros nossos espectadores aí? Acho de otimismo, não sei, Cara, eu falei isso tudo, acho, mas tem uma coisa que tem muita gente que me pergunta nas redes, como você chegou? Tipo, como você vai pra uma Olimpíada, né? Como é que foi o caminho? E já que aqui eu vi que vocês falam muito sobre empreendedorismo também, né? Sobre o caminho das pessoas, sobre a carreira. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é aquilo que a gente falou no começo, assim. Se você fizer algo que você gosta, querendo ou não, as portas vão se abrir. Porque você não tá fazendo pra ter que abrir portas, tá fazendo porque você gosta. E aí as coisas vêm, cara. Eu entrei nisso porque eu gosto. Porque eu assistia. Eu falei, pô, eu quero ser que nem esses caras. E aí, lógico que eu tive o privilégio de ter pessoas como a minha mãe, como meu pai. Eu acho que eu herdei um pouquinho dessa parte da minha certeza. mãe de conversar, de ser simpática, e dessa parte de ser maluco do meu pai, de fazer as coisas, né? De querer fazer. E foi uma mistura boa. que ele é muito inteligente e tal. Então, além disso, acho que o mais importante é, se você fizer algo que você está gostando, cara, se você for um garçom, você tem que ser o melhor garçom que você quiser ser. Exatamente. Sabe, se você quiser ser médico, cara, gosta disso que tá fazendo. Faz por amor, né? Fatalmente, Mari, vai abrir porta. E eu vejo vários exemplos diariamente disso, sabe? Mas um conselho prático é consome, velho. Consome. Em vez de ficar fazendo algo que você não vê sentido, você se apaixonou por uma parada, você gostou de direito. Cara, começa a ver séries sobre direito, começa a ver filmes sobre direito, lê sobre direito, consome, porque aí quando você vê, você tá fazendo. Você tá fazendo, E é natural, fica natural. Quanto mais você faz, mais portas você vai abrindo, você fala, pô, eu acho que eu posso ser que nesses caras que eu tô vendo, sabe? Muito bom, né, Fábio? A Mari sempre falava, quando o João vinha, eu achei que você era mais... Obrigado, viu, Mari? Que bom. Eu faço propaganda. Pô, você é querido, você não vai, mas ela é suspeita. Eu achava que você era um cara mais velho, e a hora que você chegou, passou por mim, eu falei, mas esse menino, legal, João. Ontem eu falei pra ele, ele é filho da Gi Barreto e do Tamis. Ele é filho do Tamis? Não, aí foi surpresa pra mim, né? Porque eu não moro, mas é que meio que desencontrou. Eu morei aqui até os 17 anos, quando meu pai estava em São Paulo. Só que meu pai tem família aqui, ele tem raízes aqui, né? Aí, quando eu fui pro Rio, ou quando eu estava em São Paulo, que meu pai veio pra cá.
Então, e aí eu conheci o Tames. Conheceu? Eu tenho contato com o Tames, por causa de café, por causa dos eventos. Com Mas garça, aí ela vem e fala que você é filho do Tames. Eu falei, do Tames? Não, eu ainda mandei pra ela. Surpresa. Agora eu tô surpresa. Mas, João, muito obrigada por ter aceito o convite, por ter... Graças a Deus deu certo, a gente... Esse encontro é o que você falou, quando a gente faz por amor, as coisas acontecem, né? É isso. Mas muito obrigada pelo seu tempo aqui. Eu aprendi muito, eu tenho certeza que quem está assistindo aqui também aprendeu muito. E segue. Segue, que você tem muito, muito futuro. Obrigado, você tem mãe. muito ainda para fazer não por Garça, né? Por Garça, mas pelo Brasil e pelos atletas, pelo atletismo. Parabéns e continua assim. Obrigado, Gilmar. Obrigado mesmo. Seu futuro Thiago Leifert. Você é um cara diferente. Um cara simpático que tem muito futuro pela frente ainda. Tem Obrigado. muito que trabalhar aí e vai dar muita alegria pra gente aqui de Garça. Que vai falar, A gente tem orgulho, João. né? Eu tenho O orgulho. que eu mais quero é isso. É que as pessoas veem e falam, pô, eu posso sair de Garça e fazer coisas, sabe? Sim. Exatamente. Que não são comuns, assim, né? Nem, sei lá, nem pondo como se fosse algo muito grande, mas algo que não é comum aqui. A gente fica meio, às vezes, preso, né? Sim. Normalzinho, mas eu tenho muito É orgulho possível, aqui. né, João? Total, Acho que a possível. mensagem aí para os garcenses... E é possível em Garça. O pessoal da região, Esse que o ponto. é possível. É possível em Garça. É Eu sou possível. apaixonado pela cidade, quero voltar mais vezes ainda. Legal. E quando trouxer aí os seus amigos, Eu trago atletas, aqui. traz aqui. Isso, vamos bater Vamos papo. fazer isso mesmo? Vamos. Eu trago aqui. Vamos. Ótimo. Para nós vai ser uma Quando satisfação, quiser. nossa. Tentar falar com o Thiago Braz. Vai, Imagina. isso. A gente traz Nossa. o Thiago Braz aí. Aí, ele vai tá em ser Marília, legal. tá do lado ali, traz ele Quando aqui. ele estiver se de precisar, folga, que ele vamos vai lá. pra Marília ali, falou, Isso. Thiago, seguinte, pó de café. Pode tem que ir café. lá. Você gosta de café? Aí, ó, Sim, pode sim, café. exatamente. João, muito Legal. obrigada. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Prazer. gente. Obrigado mesmo. Mário, mais um. Top novamente. Eu falei que ia ser top. Vamos deixar nossos agradecimentos aí ao Carlos do Garcino, nosso produtor também. Carlos. Produtor, editor. Tudo. E parabéns pelo estúdio também, cara. Muito legal isso aqui. Legal. Essa estrutura que vocês fizeram. Muito legal. Também a Criar e Comunica, nossa agência de publicidade, ao Chiquinho Francisco, lá do Jornal Garça em Foco, e também, Jornal Garça em Foco não, do site Garça em Foco e do Jornal Mais. Isso mesmo. E você que ainda não segue a gente, vá lá no YouTube, Pod Café, se inscreva para acompanhar a gente em todas as nossos novos episódios, aperte o sininho lá para você receber notificações. No Instagram estamos como Oficial Pod Café e também temos no Facebook, Spotify, todas as redes aí para você seguir a gente, acompanhar e traz sugestão, traz dica que a gente vai te ouvir, tá bom? Top entrevista do repórter do xixi. Um beijo. Obrigado, gente. Beijo. Pô, legal. Muito top. O Obrigado. repórter do xixi foi bom. Não, Mas agora ele tem que contar pra gente como é que ele faz. Que ele não marca o tempo do. Como chama? O Pio. do Pio. Não marca. O relógio dele tá parado. Ele põe o relógio dele aqui toda hora. Você Eu tinha que olho. ter falado Falo, isso, cara, o que tá acontecendo com esse relógio? Meu pai enche o saco desse relógio. Fala com ele disso quando você vê ele. Ele me mata com esse Sério? relógio. É que eu não consigo ficar sem nada no pulso. Sim. Já parece que eu tô pelado. E ele quebrou. Mas eu falei, eu não vou Ele deixar não de usar meio, porque não quebrou. meio. Cara, se você falar isso pro meu pai, Nossa, você vai mas virar você é o melhor amigo dele. Você é observador, hein? Foi bem, né? Nossa, meu pai me enche o saco. Fala, cara, você vai arrumar esse relógio? Eu falei, esqueci. Cadê o presente dele? Tá parado, né?